passo a apresentar em linhas gerais o conteúdo do artigo intitulado Autoria de obras geradas por inteligência artificial, desafio para o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Autorais. A popularização da inteligência artificial trouxe à tona o fato de que humanos não são mais, a princípio, a única fonte do trabalho criativo. Os resultados do uso de inteligência artificial por artistas muitas vezes consistem em obras literárias, artísticas, científicas, reconhecidas como tal, que trazem, no entanto, em uma primeira vista, a dificuldade para identificar se criadas por humanos ou por computadores. Esse fato por si só já é bem curioso e cheio de implicações sociais, econômicas e jurídicas. Desencadeia uma série de dificuldades para o sistema de proteção da propriedade intelectual e principalmente para os direitos autorais. Isso, pois, trata-se de um sistema construído em torno da figura do indivíduo criativo e suas obras criadas pelo espírito e intelecto humano. As obras geradas por inteligência artificial possuem valor e, independente do reconhecimento de computadores como autores, é importante pensarmos em como proteger essas criações, seja por meio da legislação autoral existente ou através de futuras revisões. A questão da inteligência artificial no âmbito dos direitos autorais é evidentemente complexa, pois os conceitos normativos concretizados em âmbito internacional e no direito interno dos países não abarca situações criadas por aplicações de inteligência artificial. Nesse artigo, busca-se apresentar comentários pertinentes acerca dos novos desafios que obras geradas por inteligência artificial representam para o sistema internacional de propriedade intelectual, mais especificamente a problemática da identificação da autoria de obras geradas por inteligência artificial. Primeiramente, busca-se identificar um eventual conceito de autoria, que atualmente está no centro do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Autorais, por meio de uma breve exposição dos diplomas legais internacionais que compõem o arquipélago da proteção de propriedade intelectual, destacando os dispositivos que articulados permitiriam identificar o autor das obras criativas. Conclui-se que são elementos comuns dos diplomas não definir a autoria, dando pouco suporte em nível internacional para a resolução dos desafios inerentes à identificação da autoria de obras geradas por inteligência artificial. Cabe, pois, aos direitos internos, considerando parâmetros mínimos conferidos no sistema internacional, estruturar a proteção a nível nacional. Na sequência, verifica-se o impacto da inteligência artificial no processo criativo. Para isso, faz-se necessário compreender, mesmo que brevemente, do que se trata, afinal, inteligência artificial. Assim, inteligência artificial é composta por softwares que imitam a configuração das redes neurais humanas. Essas redes são formadas por dispositivos que podem trabalhar em conjunto para acessar informações e criar novos trabalhos diferentes do estado da arte anterior. Pode-se dizer que a inteligência artificial se diferencia dos demais algoritmos tradicionais a partir do momento que é capaz de treinar a si mesma através do acúmulo de experiências anteriores próprias e de outros agentes. A parte da discussão se obras geradas por inteligência artificial merecem ou não proteção por meio do sistema de direito autoral, existe a problemática de entender o real papel que esses algoritmos exercem para o processo criativo. Uma segunda abordagem à autoria algorítmica é, portanto, considerar os autores humanos do algoritmo como, de alguma forma, coautores do trabalho resultante. Desse modo, para fins práticos, pelo menos no futuro próximo, a questão central da autoria algorítmica provavelmente será entre compreender se o algoritmo se parece mais com uma ferramenta ou se os programadores do algoritmo se parecem mais com coautores. Por fim, debruça-se o artigo a pontuar algumas implicações dessa realidade fática para o Sistema Internacional de Propriedade Intelectual, apresentando-se não conclusivamente as opções jurídicas disponíveis no momento para solucionar esse dilema. Existem duas maneiras pelas quais as leis de direitos autorais podem lidar com trabalhos em que a interação humana é mínima ou inexistente. Ele pode negar a proteção de direitos autorais para obras que foram geradas por um computador ou pode atribuir a autoria de tais obras ao criador do programa.
Uma vez que é difícil identificar o autor humano, essas obras poderiam, em teoria, ser consideradas livres de direitos autorais. Nesse cenário, essas obras poderiam ser usadas livremente e reutilizados por qualquer pessoa. Um panorama desses não é muito vantajoso, nem para as empresas que vendem as obras e nem para os criadores. Conceder direitos autorais à pessoa que tornou possível a operação da inteligência artificial parece ser a abordagem mais sensata, com o modelo do Reino Unido mais eficiente. Essa abordagem garantirá que as empresas continuem investindo na tecnologia, com a certeza de que obterão um retorno sobre seu investimento. Passo agora a comentários finais. A criação de obras usando inteligência artificial pode ter implicações muito importantes para o sistema internacional de proteção de propriedade intelectual e de direitos autorais. Tradicionalmente, a propriedade de direitos autorais em obras geradas por computadores não estava em questão porque o programa era apenas uma ferramenta que apoiava o processo criativo, muito parecido com um papel e uma caneta. A autoria é cerne da proteção dos direitos morais e materiais conferidos pelo atual sistema internacional de propriedade intelectual. Apesar da ausência de um conceito legislado de autoria nos tratados que compõem o sistema internacional de propriedade intelectual, entende-se que o elemento humano é o centro irradiador de efeitos para a proteção de direitos autorais. Os trabalhos criativos que se qualificam para a proteção de direitos autorais se forem originais, com a maioria das definições de originalidade exigindo um ator humano. A maioria das jurisdições, incluindo Espanha e Alemanha, entendem que somente obras criadas por um ser humano podem ser protegidas por direitos autorais. O mesmo se dá no Brasil. Outros países, como Hong Kong, Índia, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido, atribuem a autoria ao programador. Os mais recentes tipos de inteligência artificial, o programa de computador, não é mais uma ferramenta. Na verdade, toma muitas das decisões envolvidas no processo criativo sem intervenção humana. E com dado poder de computação suficiente, em breve, será possível distinguir entre conteúdo gerado por pessoa e gerado por máquina. Ainda não é esse o estágio, mas sei quando ele for atingido, será necessário decidir que tipo de proteção, se houver, devemos dar a trabalhos criados por algoritmos inteligentes emergentes com pouca ou nenhuma intervenção humana. O sistema internacional de propriedade intelectual precisará ser repensado para admitir a autoria de obras que não necessariamente foram fruto do intelecto ou espírito criativo humano.